Olá, eu sou o Daniel, educador social da Incubadora Social, e dando continuidade às nossas aulas da quarentena, hoje a gente vai voltar a falar sobre cores. Na aula passada a gente falou um pouco sobre as misturas, as cores primárias, cores secundárias, cores terciárias e falamos um pouquinho sobre as cores quaternárias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as três dimensões da cor. São as três maneiras que a gente pode alterar uma cor, que a gente consegue mexer numa cor. Tá? A primeira vai ser o matiz, que o matiz ele é a cor em si, O matiz é o que diferencia o verde do vermelho, do amarelo. Aí a segunda dimensão das cores vai ser a saturação, que é o que vai indicar se a cor ela é pura, ela é vibrante, ou se ela é mais acinzentada, mais dessaturada. E a terceira dimensão das cores é a luminosidade, que é o que vai definir se a cor é mais clara ou mais escura. Então, nessa primeira etapa que a gente vai falar de matiz, a gente só precisa das três cores primárias. Então a gente vai construir aqui primeiramente um círculo cromático. O que é esse círculo cromático? É aquele círculo das cores que a gente vê em livros didáticos. Sempre que for colocar uma nova cor, limpa bem o pincel, tira o excesso de água e volta. Então eu vou começar aqui fazendo um triângulo com as três cores primárias. E agora, entre elas, a gente vai colocar as cores secundárias, que são justamente as misturas equilibradas das cores primárias. Então, eu vou misturar aqui a mesma quantidade de amarelo e de magenta para poder gerar o vermelho. Aí, o vermelho eu vou colocar aqui, então, entre o magenta e o amarelo. Agora eu vou misturar o amarelo com o ciano. E aí eu ponho aqui entre o amarelo e o ciano. A gente mistura o magenta com o ciano. Para ter o azul violetado ou violeta. Vai depender da quantidade de magenta que a gente coloca, ele vai ficar mais violetado ou mais azulado. Certo? Então aqui a gente tem as cores primárias e as cores secundárias. As cores terciárias, elas podem ser entendidas como misturas desequilibradas entre as primárias ou como mistura entre as secundárias e as primárias. Então, por exemplo, se eu misturar magenta com vermelho, eu vou ter um tom mais próximo do carmim, do fúcsia. Se eu misturar o mesmo vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja. Isso vai valer então para todas as cores. Então o verde é a mesma coisa, o violetado a mesma coisa. Então esse é o círculo cromático com as cores primárias, secundárias e terciárias. Então quando a gente está vendo essas cores aqui, cada uma delas é um matiz diferente. Tá? Então essa aqui é a primeira dimensão das cores, a que diferencia então os diferentes matizes ou as diferentes cores. A segunda dimensão das cores vai ser a saturação. E a saturação ela vai estar diretamente ligada com a questão das misturas, tanto das misturas das primárias entre si, quanto das misturas das primárias com as secundárias. A esse tipo de mistura a gente vai chamar de mistura de cores complementares, que são as misturas das cores opostas no círculo cromático. Se a gente imaginar um centro aqui no círculo, a gente pode traçar setas que indicam cores que são opostas no círculo. Essas cores opostas a gente chama de complementares. E para que servem as cores complementares? A maior característica delas é que uma cor complementar ao lado da outra se ressaltam mutuamente, elas criam um alto contraste. Então inclusive a gente observa isso bastante por aí, no uniforme dos carteiros, por exemplo, eles usam uma camisa amarela com uma calça azul. Tem um banco que o logotipo deles é laranja
e azul médio, né? A escola de samba Mangueira, as cores dela são verde e rosa, né? São cores que dão alto contraste, são cores que chamam muito atenção. Mas isso no caso de serem colocadas lado a lado. No nosso caso aqui a gente vai usar elas como misturas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um verde dessaturado, né? Um verde acinzentado, um verde que tenda para o verde musgo, basta que eu misture no verde uma pequena quantidade da cor complementar dele, o magenta. Com isso eu vou estar dessaturando o verde. E eu consigo isso em diversos graus, né? Se eu tiver mais verde na mistura, eu vou ter um verde que não é tão vivo quanto aquele verde secundário, mas ainda não é cinza. E se eu tiver mais magenta ainda na mistura, as duas cores vão se anular. Elas, ó, começam a gerar um marrom, mas aqui o verde ainda está dominando. Se eu colocar ainda mais magenta, chega ao ponto em que as cores se anulam. Quando elas estão exatamente equilibradas, a gente tem o cinza. Esse é chamado cinza colorido. Ele é diferente daquele cinza que a gente faz com o preto e com o branco. Porque o cinza feito com preto e branco, ele é um cinza acromático. O que isso quer dizer? Que ele não tem croma, ele não tem cor. Não tem nenhum matiz na composição dele. Então eu posso escurecer uma cor usando esse preto aí, só que ele não vai realçar as qualidades da cor. Ele vai ser esse preto, ou esse cinza cromático, além dele não ser tão escuro quanto o preto, ele contém em si, contém potencialmente em si todas as cores do espectro cromático. Então, sempre que a gente usa esse cinza para dessaturar uma cor, a gente tem um aspecto mais interessante, um aspecto mais bonito do que se eu fizer a mesma coisa com um cinza feito com preto e branco. Tá? Então isso aqui vai servir para todas as cores. Aqui eu fiz com o verde e o magenta, mas eu posso fazer, por exemplo, com o vermelho e o ciano. Mesma coisa, eu venho aqui com uma pequena quantidade de ciano no vermelho. Estão vendo? Todas essas cores que eu estou gerando aqui são cores, são cinzas coloridos. Essas são as cores mais comuns da natureza e são as cores mais fáceis da gente harmonizar. Por que elas são mais fáceis de harmonizar? Justamente porque na composição elas contêm pequenas quantidades de todas as outras cores. Então, para a gente combinar elas fica mais fácil do que combinar cores vivas. O resultado da mistura equilibrada de todas as cores vai gerar um cinza neutro, que não pende nem para uma cor nem para outra. Tá? Aqui, ó, a gente não tem croma nenhum. Aqui a gente dessaturou completamente as cores, que gerou esse cinza neutro. A saturação é quando a gente consegue encontrar os tons da natureza. Aquelas cores que são mais comuns. Só que a gente consegue uma cor bruta, uma cor escura nessas misturas. Como é que eu faço para clarear essas cores? Aí é que vai entrar a luminosidade, que é a terceira dimensão das cores. A luminosidade não tem a ver só com clarear as cores, tem a ver com escurecer também. Então, nesse momento, a gente vai usar o preto e o branco. 10 anos essas tintas. Quando a gente fala de luminosidade, a gente está falando da característica de uma cor ser mais clara ou mais escura. Se a gente observar no próprio círculo cromático, as cores já têm essa diferença de luminosidade. O amarelo, por exemplo, ele é muito mais claro do que o azul violetado. A gente tem uma gradação de cores aqui, o amarelo mais claro, o laranja um pouco mais escuro, o vermelho mais escuro. Então, daqui do amarelo até o azul, indo nos dois sentidos, a gente tem essa gradação de cores, do mais claro para o mais escuro. Eu vou clarear o amarelo, eu vou acrescentar branco nele. Então aqui eu já tenho um amarelo mais claro do que aquele primeiro. E eu posso clarear ele cada vez mais. Basta que eu misture mais branco nele. Se eu
quiser escurecer o amarelo? Bom, se para clarear o amarelo a gente usa o branco, para escurecer a gente vai usar o preto, certo? Quase! O preto ele escurece o amarelo, só que ele causa um efeito estranho. Ele faz com que o amarelo se torne uma espécie de um verde sujo, que é a mistura do amarelo com o preto. Não é exatamente uma cor das mais bonitas. Uma maneira da gente escurecer o amarelo, que ele fique um pouco mais natural, é usar a cor complementar dele. Então eu ponho um pouquinho do azul violetado no amarelo. O resultado é parecido, mas essa segunda cor tem mais. Ela foge um pouco do verde. Ainda tem uma tonalidade ocre. Aliás, o amarelo, sempre que a gente escurece ele, a gente vai para alguma dessas direções. Ou a gente vai para o ocre, ou a gente vai para o verde, ou a gente vai para o laranja. Né? Vai depender muito do que eu estou pintando e de qual efeito que eu quero dar nesse amarelo. Tá? E, por exemplo, se eu quiser fazer a mesma coisa com o azul violetado, a complementar do amarelo, a lógica é a mesma. Para escurecer, para clarear o azul violetado, eu vou usar o branco. E para escurecer o azul violetado, agora sim eu vou usar o preto, porque não tem como eu escurecer o azul violetado usando outra cor. Ele já é a cor mais escura. Então agora sim eu vou usar o preto. O preto, gente, assim como o azul também, as cores mais escuras elas têm um poder maior de tingimento. Então a gente tem que usar sempre pequenas quantidades, ó. Eu tô aqui, eu peguei um pouquinho de preto, eu tô tirando o excesso do pincel, daí eu vou vir aqui no azul violetado. Então essas são as três dimensões das cores, né? Matiz, saturação e luminosidade. Tá? Como é que a gente pode aplicar esses princípios numa imagem? Eu vou fazer aqui uma figura bem simples, vou fazer uma bola, só para a gente entender como é que a gente pode aplicar as três dimensões das cores para criar efeitos, por exemplo, de luz e sombra. Então vai ser uma bola simples num campo. Então vamos lá, eu vou fazer essa bola laranja. Uma cor bacana, uma cor média, ela não é nem clara nem escura. Dá pra gente trabalhar bastante. Tá? Agora vamos imaginar que essa bola ela está sendo iluminada por uma fonte de luz que vem daqui. Então, na parte onde ela recebe mais luz, ela vai dar uma clareada. Nesse caso eu posso clarear de duas formas. Eu posso misturar o branco no laranja ou eu posso misturar o amarelo. Como a gente está falando aqui de clarear o matiz, eu vou usar o branco para clarear o laranja. Para fazer aqui a sombra, também tem duas formas de eu escurecer esse laranja. Eu posso vir misturando o vermelho ou posso vir misturando o preto. O preto a gente já viu que ele dá um efeito ele dá uma sujada na tinta. Então a gente vai escurecer esse laranja através do uso do vermelho. Tá? Então aqui a gente já tem uma bola com efeito de claro e escuro. Né? Eu posso melhorar esses efeitos fazendo o fundo, né? Fazendo um céu, definindo essa sombra aqui. Vou fazer agora. Ok. Da mesma forma então que eu fiz a sombra do laranja com o vermelho, eu vou fazer aqui a sombra projetada no verde, adicionando um pouco mais de azul ao verde. Para realçar bem a sombra, eu vou escurecer ela aqui mais próximo do objeto.
Vou usar aquele cinza neutro que já está pronto, mas eu posso fazer a mesma coisa utilizando a complementar do verde ou alguma cor próxima da complementar, né? A complementar do verde seria o magenta, mas eu poderia estar usando o vermelho ou até o laranja para dar essa escurecida. Então aqui a gente tem as 3 dimensões das cores novamente, né? A gente tem diferenças de matiz, a gente tem diferenças de saturação e a gente tem diferenças de luminosidade. Muito bem, então essa foi a aula de hoje, né? Espero que tenha dado para a gente entender um pouquinho melhor essa relação das cores, né? O assunto cor é muito extenso, muito vasto, né? Mas vai muito da nossa sensibilidade, né? Então essa questão, por exemplo, da saturação das cores, né? Uma cor mais acinzentada, uma cor mais viva, isso aí vai muito da nossa prática, né? Quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai entendendo essa lógica, né? A lógica é a mesma para todas as cores, mas na prática funciona de forma diferente, porque tem essas diferenças, né? Existem cores que são mais claras, existem cores que são mais escuras, existem cores que são mais quentes, existem cores que são mais frias, né? Isso aí a gente vai voltar a falar também numa próxima aula. Como eu disse, o assunto cor ele é bem amplo, bem vasto. Tem muitos aspectos para serem explorados. As 3 dimensões das cores, elas são o mais básico, assim, né? São as formas mais simples da gente alterar as cores. Aí depois a gente vai entrando no terrenos mais complicados, né? Como as harmonizações cromáticas, né? Como combinar 2 cores que aparentemente não combinam. Porque não existe isso, né? De tal cor só combina com tal outra cor. Todas as cores, qualquer par de cores combina entre si, né? O que vai, lógico que a gente não vai ser qualquer par de cores de qualquer forma, né? Então a quantidade de uma cor em detrimento da outra vai contar, né? A saturação de uma cor perto da outra também vai influir, mas a gente sabendo mexer com luminosidade, saturação e matiz, a gente consegue combinar quaisquer cores. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, siga o Incubador Social nas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida sobre alguma questão referente à aula, podem postar aí nos comentários, que a gente vai estar tirando as dúvidas também. Continuem se cuidando, não esqueçam da máscara quando sair de casa. Se puderem, fiquem em casa. Boa prática, boas pinturas e até a próxima aula. Tchau, tchau.